O tema dessa manhã será um passo à frente. Fala comigo. 1, 2, 3. Um passo à frente. Abra comigo o livro de João, capítulo 18. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 6. E você vai perceber que assim como fizeram com Jesus, também é feito contra você, levantando projetos para interromper o teu caminho. Mas Deus vai colocar você um passo à frente do inimigo, para que ele não consiga lhe paralisar. Eu já digo a você que já achou o texto, está olhando para mim, que esses próximos dias, antes de terminar o ano, Deus vai lhe dar a capacidade de perceber quando o inimigo está vindo contra você, e você vai se adiantar para que você possa vencer antes mesmo dele chegar. Deus vai te colocar na linha de chegada, um passo à frente. Deus vai fazer você proativo. Existem situações que você está esperando chegar. Hoje você vai sair daqui indo até elas. Você não vai esperar o problema chegar. Você vai enfrentá-lo, porque nós temos um pouco mais de 2 meses. A palavra de Deus é que nós vamos encerrar esse ano com a tua vida zerada. Seja ela financeira, seja situações emocionais, seja o inimigo vindo contra você, seja o teu corpo, tua saúde, você vai sair daqui dando um passo à frente do teu tempo. Quem já está entendendo e recebendo, dá uma salva de palmas aí, já dá glória. Glória a Deus. Um passo à frente. Fala para o teu irmão assim, um passo à frente. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Você percebeu a primeira frase? Jesus já sabia sobre as coisas que vinham sobre ele ou haviam de vir. Adiantou-se. O que ele fez? Você já pegou o texto ou não? Já estou te dando aqui para você já tomar posse do que Jesus fez, e você vai aprender com Jesus. Ele se adianta e pergunta. Ele já sabia que tinha uma cilada vindo contra ele. Então, ao invés dele ficar parado esperando chegar, ele já foi do encontro. Aí ele diz, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. O que ele falou? Vocês estão me procurando? Não precisa nem procurar, eu já estou aqui. Sabe o que é isso? Enfrentamento de problemas. É alguém que está nem aí. Se alguém está vindo para resolver, peraí, nem precisa vir, eu já vou até você. É diferente. Respondeu-lhe Jesus a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Não podia faltar, né? Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Esse texto é fantástico. Alguns anos atrás eu trouxe ele no nível de entendimento, e hoje eu quero avançar com você sobre essa grande explosão do poder de Deus. Você vai ver um texto que parece simples, uma convergência do mundo físico com o mundo espiritual, que provoca uma grande explosão do poder de Deus contra aqueles que vinham contra Jesus, armando ciladas contra ele. Mas Jesus vai ensinar para mim e para você que, se você quer vencer, não espere chegar, se encontre com o inimigo no caminho, vá na frente. Após, já estou assustado, vá um passo à frente, porque Deus vai te dar discernimento. Vai dar o quê? Projetos contra a tua família. Você está vendo ali Satanás meio cirandando os teus filhos. Você vai ter discernimento e vai se adiantar. Você não vai esperar ele vir todo arrebentado. Deus vai te dar antes o livramento. Você vai perceber no teu casamento, na tua saúde, na tua empresa, a vida financeira, teu ministério. Você vai perceber do que você trabalhou o ano inteiro. O diabo querer roubar de você nos 2 últimos meses a conquista de 10. Sai para lá, Satanás, você não vai roubar. Porque você vai se adiantar já se encontrando com ele. E vai chegar a falar: você está me procurando, né? Estou aqui. E a Bíblia vai te mostrar hoje que Deus vai lhe dar poder, Deus vai lhe dar autoridade, Deus vai lhe dar entendimento e discernimento. Então, na história, quando Jesus estava cumprindo a missão dele, houveram muitas tentativas de pegar ele de surpresa. Vocês devem se lembrar disso lendo a Bíblia, né? Tentava pegar Jesus de várias maneiras. Tanto quando ele estava ensinando, para que ele pudesse errar na interpretação de um texto de Moisés. Aquela mulher, por exemplo, que seria apedrejada e não foi, adúltera, Jesus poderia errar ali, eles já apedrejaram o próprio Cristo.
Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa que trouxesse legalidade para prendê-lo, para poder apedrejá-lo, além dos esforços que foram feitos para matar Jesus a qualquer brecha que encontrasse. Seja em algum momento sozinho, em algum momento que ele tivesse exposto, mas Jesus sempre esteve um passo à frente deles, sempre. Você vai ver sempre Jesus de maneira proativa, ele não está atrasado, ele sempre tem uma palavra que os põe atrás deles. Então, a narrativa que a gente leu hoje, tem uma frase que diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, o que aconteceu? Lembra que eu até evidenciei? Adiantou-se. O que ele fez? Então você percebe que está vindo uma cilada contra ele, e ele, ao invés de ficar acuado, ao invés dele esperar no lugar que ele está, ao invés dele fugir, ele deu um passo à frente e foi se encontrar com as pessoas, dizendo: vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. Quando ele faz isso, ele muda o governo, porque quem estava vindo forte para governar sobre ele. Mas quando ele assume o controle da situação, quem estava ali foi subjugado. Por quê? Porque não esperava que Jesus tomasse tal atitude. Deus vai te dar uma graça, querido, diante das circunstâncias da vida, seja uma dívida, seja emocional, seja uma situação mal resolvida, um perdão que não aconteceu. Deus vai colocar você um passo à frente, porque Deus quer lhe fazer vencedor. Deus quer lhe fazer alguém que governa sobre as situações e não seja governado. O que você precisa saber é que o dia que você deu um passo à frente para entregar sua vida para Jesus, naquele momento você se pôs um passo à frente do seu tempo, onde todas as tentativas do inferno contra você serão e vão ser frustradas, porque você deu um passo à frente. Você veio, entregou sua vida para Jesus. Naquele momento você se colocou à frente do seu tempo. Naquele momento você colocou-se à frente de toda a cilada, toda a artimanha do inferno, que é preparado todo o tempo para poder fazer você desistir. Conhecer essa parte da Escritura, ela vai muito além de fazer bem. Ela faz você um vencedor. Não é me fazer bem apenas, apóstolo, me sinto bem lendo isso, não. Ela coloca você numa posição de vencedor, porque é uma frustração para o inferno quando ele encontra alguém preparado. É uma frustração eu estou falando inferno porque ele usa pessoas, ele usa situações, mas quando ele encontra alguém que estaria sido pego de surpresa, mas já estava lá acordado esperando. Satanás, achou que eu estava dormindo? Achou que você ia se andar na minha casa, levar meus filhos para as drogas e acabar com minha vida? Não. Eu já estou na oração antes disso. Eu já jejuei 7 dias antes de você chegar, porque Deus me colocou um passo à frente, irmão. Isso é possível quando eu vivo na palavra, quando eu tenho entendimento da palavra. Então, a ideia desse texto hoje é frustrar os planos do inferno. Qual que é a ideia do texto hoje? Frustrar os planos do inferno. O inferno tem planos contra você. Você quer que eu desenhe? Tem, claro que tem. Tem, não importa se você... Mas eu sou tão pequenininho, apóstolo, eu comecei agora, estou fazendo ainda a Universidade da Vida. Irmão, mas a luta já começou. Seja bem-vindo. Quando você deu um passo à frente em direção a Jesus, o inferno já veio contra você. Só que a boa notícia é que o Senhor vai lhe dar uma explosão de poder, que o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Os inimigos haviam reunido uma força armada, uma força-tarefa contra um pequeno grupo desarmado, que é Jesus e os seus 11 discípulos, porque um já tinha saído, né? É o tal do Judas. E ali eles criaram um projeto tão forte para assegurar o sucesso da detenção de Jesus com absoluta certeza. Eles não queriam errar, eles queriam prender Jesus. Essa tentativa aconteceu muitas vezes, mas agora eles tinham um plano, e um plano onde eles tinham mais certeza que ia dar certo, porque tinha um traidor com eles, um Judas, que veio até o exército romano e falou: eu entrego tudinho, eu entrego a rotina dele, onde ele está, onde ele dorme, com quem ele está. Inclusive, é muito difícil saber entre os 12 quem era Jesus, sabia, gente? Porque eles eram todos parecidos. Jesus se misturava entre eles. Judas teve que beijar Jesus para dizer: é esse.
porque do contrário não descobriria que era ele em algumas circunstâncias. Não é como hoje, você tem Instagram, não tinha, você vai chegar, alguém falou que, mas é que esse cara não era o Pedro, é o outro, não é. Então Judas deu a ele todo o serviço para esse pessoal. Esse é o momento que é parte da narrativa da captura de Jesus, quando ele foi traído por seu discípulo Judas, foi levado para ser condenado e ser crucificado. Então, esse aqui é o momento ápice da história do Evangelho. Esse é o momento real, depois de 3 anos que Jesus está exercendo o teu ministério, agora ele está sendo capturado, condenado e crucificado. O que me chama a atenção nessa palavra é a maneira que o inimigo constrói, como ele reúne a força, ou suas forças para prender Jesus. Irmãos, bastava 2 soldados romanos para poder ir lá prender Jesus e levar. Eu vou te dar aqui a lista do exército que foi contra Jesus numa madrugada de lua cheia. Parece até que Jesus era um fugitivo de alto perigo, que ele andava com um exército armado, que ele tinha os zelotes com ele, que ele tinha talvez os revolucionários da época com ele, talvez um grupinho dos macabeus do passado, sei lá. Achava que Jesus pudesse ter alguns grupos religiosos, talvez essênios, que andava com ele. Não, Jesus estava só com 11 discípulos, sem arma. Ele não andava armado, ele era o homem da paz, mas eles juntaram uma força-tarefa que você vai perceber como que o inferno tem medo de você. Do mesmo jeito que se levantaram contra Jesus, ele se levanta contra você, mas basta uma palavra, basta uma concordância do céu com a terra, que uma explosão de poder vem sobre tua vida, sobre a tua casa. Irmão, que nada vai conseguir resistir ao poder da presença de Jesus na tua vida. Aconteceu algo inesperado para ambos. Tanto os discípulos que estavam com Jesus ficaram assustados, quanto, imagina, os soldados romanos que vêm contra Jesus. Por quê? O exército armado de Roma, eles vêm contra os frágeis discípulos de Jesus, que no momento que Jesus diz, sou eu, eu sou ou sou eu, ele está se apresentando, houve uma mudança de comando. Eu vou te mostrar no texto. Imediatamente, quando ele se apresenta, eles caíram por terra na frente de Jesus, todos cambaleando, o exército inteiro, todo mundo no chão, sem se mover, Jesus de pé, os 11 do lado assustados. O que aconteceu? Uma explosão de poder naquele ambiente onde acharam que iam capturar Jesus, porque tinha um grande exército poderoso, armado, pronto para prender aquele fugitivo. Para eles, Jesus era fugitivo, e bastou uma palavra, ele se apresentar. Quando ele se apresentou, o mundo espiritual reconheceu, e o exército caiu por terra em nome de Jesus. Eu vou lhe mostrar nesse texto, que parece que não é de guerra espiritual, porque ele não está inserido em Efésios, Salmo 91, não está nas cartas romanas, mas você vai descobrir que ele é forte demais. Houve uma mudança de comando. Houve o quê? Porque a fragilidade de suas ações e mesmo suas palavras, elas foram substituídas pela manifestação do poder. Ninguém imaginava que aquele Jesus da paz, aquele Jesus frágil, aquele Jesus que não estava entrando em guerra nenhuma, que bastava uma palavra dele, naquele momento os membros daquela milícia que foram prender Jesus, eles foram derrubados por algum tipo de força. No versículo diz que eles foram para trás, caíram por terra. Olha bem a palavra. Cair por terra retrata aqueles soldados caindo abruptamente, atingindo o chão com a força que não conseguiam mais se mover e se levantar. Como eles ficaram? Pasmem. Eram soldados treinados, de elite, eles eram da guarda do templo. Alguma força derrubou de maneira inesperada, repentina, esse exército físico que vem contra Jesus, para mostrar para você, querido, que quando Satanás ele vem contra você, Deus vai te colocar um passo à frente, e não importa o tamanho da artimanha de Satanás, não importa o que ele tem planejado contra você, para poder roubar as conquistas dos 10 meses, não vai, pelo contrário, esses próximos 12 meses, Deus vai te colocar um passo à frente, para proteger o que você conquistou, para ampliar mais a sua conquista, para trazer mais velocidade sobre a tua vida. Então, vamos aprender. Reuniram os inimigos. Vamos falar juntos?
Capítulo 18 de João, no versículo 3, diz assim: tendo, pois, Judas recebido Você vê que Judas foi para trair. Então eles colocaram Judas de chefe, né, do negócio. Você vê que ele foi promovido lá pelo inimigo, né? Recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Fala comigo: lanternas, tochas e armas. Você percebe que eles estão armados até os dentes, né? Percebe que eles estão chegando na madrugada. É uma ação de surpresa, é uma cilada que eles estão armando, pegando Jesus no momento que ele estivesse completamente desprovido de força. Eu já volto a lhe dizer, Jesus não tinha nenhum exército, Jesus não tinha arma. Os 11 de Jesus eram homens, e até a maioria deles eram muito jovens, adolescentes, jovenzinhos. Eles nem tinham condições de poder entrar numa batalha. Então, quem são esses soldados romanos e a guarda do templo? Porque eram dois grupos importantes, uma corte de 300 a 600 soldados romanos que estava ali, um grande número de guardas do templo que são treinados, e eles foram carregados de armas, espadas, porretes, para ajudá-los a capturar Jesus. Gente, para que tudo isso? Por que eles estavam com tanto medo de Jesus? Imagine uma reunião do inferno para paralisar você, capturar você e destruir você. Você estava dormindo, o inferno hoje reuniu na madrugada e disse: amanhã a gente acaba com ele. Eu vou dizer como que acaba essa história. Você vai descobrir, querido, que você não tem que ter medo. Você, pelo contrário, você tem que dar um passo à frente. Porque Deus te deu uma capacidade, um discernimento, uma autoridade, que você não vai ter a dimensão da batalha espiritual que acontece. Mas acredite, são muitos demônios contra você. Mas quando você libera a palavra, eu vou dizer qual é. Quando existe uma concordância com a terra e o céu, uma explosão de poder, lança por terra, cancela, frustra todos os planos do inimigo contra você. Apóstolo, o senhor está muito místico hoje, toda hora falando do inferno, do inimigo. É o tema hoje, é um passo à frente. Esse um passo à frente não é um projeto de marketing, não é um projeto da sua empresa, você pode até usar também, mas esse um passo à frente é um projeto espiritual, que vai também mover nas outras áreas. Sua empresa vai prosperar, tua casa vai prosperar, teu ministério vai prosperar, mas você tem que lembrar quem é você, porque o que faz você vencedor, e fez Jesus vencedor quando ele disse: sou eu. O que ele disse? Pronto, precisou disso. E era ele mesmo. Porque se ele falasse sou eu e não fosse, ia dar ruim. Quando ele falou sou eu, Jesus, o céu concordou. Imediatamente a explosão aconteceu. Quem estava na frente caiu todo mundo por terra, desmaiou todo mundo, aquele exército poderosíssimo. As tentativas foram frustradas. Inspirado por Satanás, Herodes, o grande, ele fez tentativas de matar o Messias. Eu vou tentar lembrar você. Por exemplo, recém-nascidos que foram assassinados. Todos os bebês de Belém e arredores. Quem se lembra disso? Quando Jesus nasceu, ele mandou matar todos os meninos até uma certa idade, 1 ano, 2 anos, de pavor que ele tinha de que o Messias, a promessa, havia se cumprido. Falhou. O diabo tentou destruir Jesus, seduzindo na tentação do deserto. Lembra? Jesus venceu ele no poder da palavra. Tentaram e também falhou, né? Tentou matar Jesus em diversas ocasiões, usando pessoas religiosas iradas. Pessoas que eram religiosas, a qualquer momento poderia esfaquear Jesus, poderia matar Jesus, mas todas elas foram frustradas. Agora é a grande chance. Sabe por quê? Nós temos Judas. Nós temos um dele que andou com ele, que viveu com ele do nosso lado. Herodes cresceu, falou: agora eu não vou errar não. Ele dá uma ordem ao comando romano e diz: olha, pegue quantos soldados quiser, se reúna com quantas armas quiser, pegue lanternas, pegue lamparinas, pegue o que for necessário, tochas, mas caçem esse tal de Jesus, porque eu quero prender ele. Só que ele não sabia que Jesus ele iria porque ele quis, não porque o levaram. Ele foi porque ele quis. Ele provou para eles que ele só iria se apresentar quando chegaria a hora certa da profecia. Ele não entendia que Jesus só seria capturado o dia que ele quisesse ser capturado, porque cumpriria a promessa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Quem está entendendo, dá um amém aí.
Eles, preocupados em não ter sucesso novamente, inspira Judas a liderar um enorme grupo de soldados romanos, policiais do templo, para prenderem Jesus. Veja que Judas recebeu a escolta, o texto estava lá, e dos principais sacerdotes, também fariseus, alguns guardas que estavam engajados na captura. Eu estou criando essa narrativa, querido, para você montar isso na tua mente. Imagine você, quando você for lá em Jerusalém comigo, você vai ver lá o jardim do túmulo, você vai ver o monte do Gólgota, você vai ver o lugar de oração que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, que é onde ele foi traído. Você vai perceber esse ambiente noturno, onde Jesus estava aqui de frente para Jerusalém. Ele não tinha dormido ainda, porque a Bíblia diz que ele já sabia. Quem lembra disso que a Bíblia diz? Ele já sabia o que haveria de acontecer. Então ele fica acordado. Sabe aquela pessoa que diz, não vou dormir agora não, porque eu sei que está vindo uma situação aí, e eu vou resolvê-la hoje. Não vou dormir. Amanhã eu vou amanhecer com ela resolvida. Está recebendo a profecia ou não, querido? Deus vai te dar um discernimento tão bonito sobre as coisas, que você está saindo do teu emprego, não, vou ficar mais 10 minutos aqui, porque eu vou resolver algo hoje aqui, que estou precisando resolver, que vai determinar meses e anos da minha vida, que vai liberar minha vida financeira em tal nível, que vai me prosperar, que vai liberar minha vida, meu casamento, que vai trazer uma libertação, que vai proteger minha casa. Sabe o que Deus vai fazer? Trazer esse entendimento. Jesus, sabendo o que havia de acontecer, adiantou-se. Por isso que eu dei um nome, um passo à frente. É o que você vai fazer, é o que você vai tomar posição, é o que Deus vai trazer discernimento aqui hoje. Você vai ficar assustado com o gigantesco número de homens armados que foram procurar Jesus naquela noite. Deixa eu contar para você qual era o nível do exército. Os soldados serviam na fortaleza de Antônia, um edifício de mais ou menos quase 23 metros de altura, construído sobre uma rocha. Essa fortaleza existe até hoje. Quando você fizer o caminho da Via Dolorosa comigo lá, você vai ver à esquerda a fortaleza de Antônia. É difícil de escalar, porque ela foi preparado com uma torre mais alta para dar visão. Quantos soldados diariamente ficavam lá? Mínimo 300, máximo 600. Então ali, mínimo 300 soldados ficavam dentro da fortaleza de Antônia de plantão, trocando o seu turno dia e noite. Nunca tinha menos de 300 soldados ali. Essa tropa, preste atenção, é treinada para agir de modo defensivo, caso houvesse rebelião ou motim. Para quem não se lembra, Israel era dominado por Roma. Então o exército romano, querido, é que dava as ordens ali. Israel pagava impostos para Roma. Israelense vivia tranquilo, entre aspas. Só que, na verdade, era Roma que dominava. Então, esse exército aqui, de mais ou menos 300 de plantão, é quem colocava a ordem no país, principalmente em Jerusalém. Então, os caras eram muito treinados. Eram pessoas que estavam prontos para agir a qualquer momento, seguindo a ordem de Herodes. Da torre eles tinham passagem secreta para o templo. Olhe bem, eles têm uma passagem da fortaleza de Antônia subterrânea para entrar no templo. Se houvesse uma rebelião lá no templo, eles entravam e imediatamente entravam com suas armas e paralisavam qualquer tipo de rebelião. Podia ser 1.000, 2.000 judeus, o que fosse. Eles eram treinados para matar, se fosse necessário. Esse pessoal aqui, a corte militar, eles eram equipados com as melhores armas da época. Além deles, essa escolta era acompanhada por guardas principais, os sacerdotes e fariseus. Vamos lá. Além desses, então pega aí, no mínimo 300 foram lá para poder encontrar e capturar Jesus. Mas não foi só isso. Foi também os policiais que trabalhavam na área do templo. Esse é um outro tipo. Por que eu estou tendo que aprender isso? Porque eu preciso construir essa narrativa para você saber o tamanho do poder. Quando você disser algo na terra que vai ser concordado no céu, não importa o tamanho do exército montado contra você, não importa o tamanho do inquérito, do problema, da situação contra você, Deus vai honrar você, porque você vai dar um passo à frente. Presta atenção. Os policiais do templo é usado um termo que é comum usar para quem ficava no navio remando. Eu já falei sobre os ruperetas, que são chamados escravos, que Paulo, inclusive, ele se vê como um desse, que eram pessoas, querido, que ficavam no fundo do navio, no escuro,
ao som do tambor, remando, e eles remavam até morrer. Eles não sabem para onde estão indo, não sabem de nada, eles só remam. Alguns sobrevivem até o final da viagem, outros não. Só que esses soldados romanos, que esse outro grupo, são os ruperetas. Por quê? Porque o significado é que uma vez proferido um juízo pelo tribunal religioso, era a responsabilidade dessa guarda do templo. Então eles são mais importantes do que os da Torre de Antônia. Eles são particulares dos sacerdotes. Por que ruperetes? Porque eles não podem questionar. O que falar para fazer, eles fazem. Mata a criança, faz o que for. É ordem. Eles são treinados. Eles fazem parte da elite dos soldados romanos. Só que Roma empresta esses soldados para o sumo sacerdote, empresta esses soldados para a elite judaica, que religiosamente, fazendo parte de um sinédrio, dá para acompanhar? Vamos lá? Posso continuar? Amém? Um sinédrio de 70 judeus que decidiam o futuro de Israel. Então eles eram pessoas que seguiam o comando dos religiosos de elite de Israel. Você acredita que também eles emprestaram os guarda-costas deles? Eles falaram o seguinte: Judas, pode levar os nossos ruperetas. Agora, para quê? Já tem 300 soldados mínimo da fortaleza de Antônia, romanos. Agora nós temos ruperetas que são soldados de elite, que eles trabalham para os sacerdotes para cumprir ordens sem fazer perguntas. E ele disse: pode Judas levar. Judas ficou o cara. Ele foi pegar a escolta para poder trair o próprio Jesus, que era o discipulador dele, que era o líder dele, que era o pai dele, que era... Nem vou entrar no mérito de Judas, senão ficar com raiva dele aqui hoje, né? Mas vamos lá. Judas, então, ele está com tudo na mão. Essa temível força armada se reportava aos principais sacerdotes, ruperetas, aos fariseus do sinédrio. Eles eram os guardas que acompanharam os soldados romanos ao jardim do Getsêmani. Só que o texto fala que eles tinham lanternas e tochas. Tinham lanternas e... Eu li agora há pouco, né? Apóstolo, mas por que lanternas e tochas? Irmão, porque o aparato para poder prender e matar Jesus está sendo montado com tanto cuidado, porque todas as tentativas foram frustradas. Hoje não pode dar errado. Eu quero dizer para você que a palavra que Deus me deu ao chegar a esse momento de final de ano é que muitas tentativas que Satanás teve de desanimar você, paralisar você, tirar você dos projetos de Deus, todas foram frustradas em nome de Jesus. Mas o inferno, ele não vai desistir. Só que eu venho trazer para você uma boa notícia, para que você saia daqui não dizendo: apóstolo, eu fiquei oprimido nesse culto, porque que história é essa? O diabo quer vir contra a minha família? Não, fica tranquilo que ele vem, de qualquer jeito ele vem mesmo. A grande questão é que você detém sobre a tua vida uma autoridade, que uma vez que ela é exercida, as pessoas, como na época, vão ficar assustadas com a explosão do poder de Deus. Olha como que eles se muniram. Mesmo sendo noite de lua cheia, naquela Páscoa, noite clara, mas Judas, o que ele instruiu aquelas forças armadas? Aqueles dois exércitos, pequeno exército de soldados de elite, deles estarem equipados para procurá-los e rastreá-lo com auxílio de lanternas e tochas. Olha bem, as lanternas clareavam muito, por quê? Com uma luz mais forte, mas ainda tinha tochas, uma lâmpada de óleo que tinha longa duração. Eles também portavam armas, diz a Bíblia, estavam armados até os dentes para um grande confronto, sendo que o evangelista Marcos, ele acrescenta, diz que eles estavam com espadas e também com porretes. Marcos dá mais um detalhe. Pensa nesses caras saindo para fazer uma missão. Rambo, né? Seria uma grande operação militar. Gente, eles saíram dali para cumprir ordem de Herodes, fortaleza de Antônia, e os guarda-costas do sinédrio para poder cumprir ordem como ruperete. Não pergunte, só capture. Eles saem dali com sangue no olho, com porrete na mão, espada, tocha. A Bíblia diz que eles fizeram uma espécie de lanterna para iluminar longe, para poder, se Jesus fugisse, porque o jardim do Getsêmani, ele logo atrás é deserto. Quando você for lá, você vai saber. Pode falar amém. Eu estou hoje provocando, né? É deserto. Então, eles pensaram assim: se Jesus fugir,
Nós vamos capturar ele a noite toda, nós vamos atrás dele com um cachorro que for, nós vamos achar Jesus. Jesus para eles era o grande fugitivo, e Jesus estava tranquilo. Sabendo ele o que havia de vir, ele se adiantou. Quando os soldados estavam chegando, eles ficaram assustados, porque todo aquele aparato não precisou, porque ele se apresentou. Mas não porque ele achou que ele era fraco, mas porque ele disse, é a hora deles saber o poder que tem aqui. Era hora deles entenderem que Jesus foi porque ele quis e não porque o prenderam. Nunca ninguém prendeu Jesus, nunca ninguém capturou Jesus, porque ele estava preso ao projeto que Deus tinha na vida dele na terra. Ele só foi capturado porque no projeto de Deus ele tinha que ser capturado, porque se não fosse projeto de Deus, nunca ninguém colocaria a mão em Jesus. O que eu tenho a dizer é que se prepararam para o pior, porém não imaginavam que mesmo assim, só o fato de Jesus pronunciar o seu nome, que provoca maravilhas, e todos foram arremessados longe, nessa explosão do poder de Deus. Olha o que acontece, João 18:4. De novo, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Fala comigo, mudança de governo. De novo, mudança de governo. O que é mudar o governo? É quando você está subjugado, oprimido por uma situação, envergonhado por algo, pode até ser algo que você mesmo cometeu, mas que você acorda de manhã e diz, eu não vou fugir mais disso. Eu sou de Jesus, aceitei Jesus, eu tenho Ele como Senhor da minha vida, eu não vou ficar vivendo angustiado, a qualquer hora o telefone vai tocar, a qualquer momento eu vou ter um problema. Não, eu vou até o lugar, eu vou até a pessoa que precisa ir. Se é para pedir perdão, eu peço. Se é para resolver um problema, eu resolvo. Se é para liberar uma dívida, se é para poder enfrentamento de alguma coisa, Deus está dizendo, dê um passo à frente, porque eu vou estar com você nessa hora. Dê um passo à frente, que você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida. Alguém estava tomando uma decisão muito difícil há um mês e pouco atrás, e nessa decisão era necessário uma conversa difícil. Aí eu disse para esse irmão, falei, irmão, faz a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no YouTube, procura um tema, uma conversa difícil, apóstolo Joel, e tenha paciência, porque deve ser 2 horas de mensagem. Você vai ouvir e vai ver e ouvir essa mensagem inteira, sobre o que você faz quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém. Depois disso aí, você então vai marcar com a pessoa. Essa pessoa estava muito preocupada, porque se tratava de uma cisão de algo muito sério. Ele ligou para mim e falou, apóstolo, você não tem noção do que aconteceu, porque eu me adiantei, eu mesmo me organizei, foi tão abençoado, tudo foi tão maravilhoso, que eu fiquei me beliscando, dizendo, é assim mesmo que está acontecendo, porque tudo que eu me preparei para ser o pior se tornou melhor. Sabe por quê? Porque ele deu um passo à frente, ele honrou a situação, e Deus abençoou aquela situação. Quem pode dizer amém aí? O que eu quero dizer de você de maneira prática, sem sair do texto, é que Jesus está ensinando para nós, querido, que não adianta fugir quando chega o teu destino, quando chega o teu momento. Tem momentos da vida que o confronto, algumas situações e decisões, elas vão fazer você mais feliz, elas vão trazer um ambiente diferente. Eu não quero que você termine o teu ano, querido, entrando em 2025 com pendências na tua vida. Pelo contrário, Deus quer tirar toda a bagagem que está pesada, que você está carregando nos seus ombros. Deus vai lhe dar inteligência, estratégia, discernimento. Amém, gente? Olha que coisa linda. Então, isso sabe o que acontece? Muda o governo. Ao invés de você agora ficar debaixo, você começa a dominar a situação. Ele dá um passo à frente. Jesus, ele dá um passo à frente e se apresentou. Daí em diante houve uma mudança de governo. É importante a gente considerar o fato que Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia. E por isso ele fica em paz. Assim como na sua vida, conhecer a respeito do meu destino, presta atenção nessa frase, me tira da condição de subserviência e me põe em posição de governo na minha vida. Agora, apóstolo, eu não sei nada sobre o meu destino. Sabe sim. Você sabe que os planos de Deus a teu respeito são de paz. Então, as coisas que estão acontecendo, elas são apenas consequência de um processo de Deus na vida. E que quando você se adianta, você governa. Nem estou falando isso para não ficar toda hora falando que adianta governa. Eu quase falei agora, não tem jeito. Mas essa mensagem, um passo à frente, é isso. Você muda o governo da situação.
Então, quem está um passo à frente está no controle. Fala comigo. Então, qual que é a ideia do texto? Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas. Quer dizer, Jesus ele sabia. Então, irmão, preste atenção. Quem ora se atualiza. Quem não ora se desespera. Isso aí. Vamos lá, dá uma salva de palmas aí, vai. Qual é a diferença aqui de um servo de Deus para outro servo de Deus? Esses dois vão para o céu, tá? Fica tranquilo. Eu já logo resolvo o teu problema. Mas aqui na terra, um tem opressão e outro não. Porque quem ora se atualiza, querido. Agora quem não ora se desespera. Ele está com medo do amanhã, ele sabe o que vai acontecer. Irmão, vai orar. Fala, teu irmão, você vai orar, irmão. Mas a oração tem hora que parece uma coisa tão difícil, apóstolo, exaustiva. É porque talvez você está naquele mesmo projeto que eu expliquei hoje. Eu obedeci, eu estou orando em obediência, não, querido. A oração também é produto do arrependimento. Porque quem se arrepende, ele ora natural. Você às vezes nem deu tempo de orar em casa, você está ligando o carro e apóstolo, não sabia que podia, achei que era desrespeito. Deus vai entender você. Você está ligando o carro, está indo, você tem 10 minutos para chegar no seu trabalho, meu irmão. Você já vai orando, pedindo a Deus, agradecendo pelo dia, glorificando a Deus. Irmão, quem ora se atualiza. Agora quem não ora se desespera. Então eu vou ler de novo, olha. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, perguntou-lhe: a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Ele respondeu com a palavra: sou eu. O que ele falou? Você sabe que sou eu e eu sou, está no mesmo nível aqui. Identificando-se assim como eu sou. O eu sou do Antigo Testamento. E quando Jesus disse essas palavras, diz a Bíblia que uma grande explosão do poder de Deus foi desencadeada. Irmãos, é só você lembrar que eles começaram a cambalear. Você sabe o que é um soldado romano, um roupereta, armado até os dentes? São pessoas preparadas fisicamente. E chegar diante de Jesus e perder as forças, desmaiar, cair para trás, não conseguir levantar mais, até Jesus falar: pode levantar. É porque a hora que veio a concordância na terra com o que está no céu, porque ele disse: sou eu, e o céu disse: é mesmo. Imediatamente o poder veio. Sabe por quê? Você só precisa concordar com o céu com a terra e a terra com o céu. É só isso. Você não precisa inventar nada, só precisa falar quem você é. Sou eu, filho. Acabou, meu irmão. Aqui está falando que é o Filho de Deus. E você é filho. Fala: eu sou filho. A Bíblia diz que deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. João 1,12. Então, o que isso representa? Uma nação simples com um poder extraordinário. Que a gente não sabendo, a gente entra em desespero porque não está atualizado na oração. E você simplesmente está desesperado. Meu Deus, eu não sei como vou enfrentar esse final do ano. Eu não sei, tem minha loja lá, eu tenho que pagar dívida, eu tenho minhas coisas para fazer, estou terminando minha faculdade. Irmão, não desespere. Você tem que entender que o Senhor está no controle de tudo. E você já sabendo dessas coisas, se adiante, comece a adorar o Senhor, porque Deus vai lhe dar poder e autoridade sobre toda a cilada do diabo. Olhe bem, quando pois Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tão forte que literalmente empurrou. Olha bem, irmãos, tem um estudioso do grego que eu gosto muito quando ele detalha essas questões. Ele diz que ali, naquele fato, naquele momento, os soldados foram empurrados, a guarda toda para trás, fazendo cambalear, tremer, tropeçar, atingindo o chão com força, porque Jesus sempre esteve no controle da situação. Aquele fato que você percebe ali no texto: recuaram e caíram por terra. Fala comigo: recuaram e caíram por terra. Esse termo, recuaram e caíram por terra, é bem romântico, né? Recuaram e caíram por terra, né? Na tua visão, o que é? Alguém que deu um passo para trás e deu aquela quedinha de leve, né? Só que no original não é isso. No original, eles foram empurrados, lançados longe, eles bateram no chão com força, ficaram sem força para se levantar, até que Jesus autorizasse que eles se levantassem. Os 11 de Jesus devem ter levado um susto, porque pensou assim: que poder é esse? O poder está quando diz: eu sou. Quando ele se apresenta quem ele é.
porque até então a terra não havia ouvido Jesus. Em outra circunstância também vou te mostrar, não comum, Jesus está se apresentando, e quando ele se apresenta, a natureza também é tomada, o poder de Deus vem. Por quê? Porque houve convergência do céu com a terra, eles caíram, né? O sentido aqui é exatamente isso, e soldado do tempo cambaleando, tropeçando para trás, como a força tivesse atingido, empurrado eles para trás. A palavra caíram aqui é usada para descrever uma pessoa que caiu com tanta força, que pareceu cair morta, ou cair como um cadáver. Então, o que o evangelista João colocou, na tradução não está errado, mas não detalhou, é que eles caíram como morto. Pense bem, 300 mínimo da fortaleza de Antônia, os guarda-costas dos 70 do Sinédrio, então tinha no mínimo 70 ali, ruperetas, armados, lanterna, tocha, porrete na mão, cai no chão e fica igual morto no chão. No meio do jardim do Getsêmani, onde Jesus costuma orar, onde vieram com a cilada de prender Jesus. Jesus calmamente só disse: quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Só precisou ele falar quem ele era, porque quando o céu reconhece que tem um filho na terra sendo acuado por Satanás, o poder de Deus vem imediatamente. Se você crê nisso, celebre, irmão. Celebre, irmão. Glorifica a Deus aí. Meu Deus do céu. Eu estou até devagar aqui, vou ter que correr, mas irmão, você imagina o choque que aqueles militares tiveram. Você imagina os caras, porque eles não morreram, eles estão conscientes. Sabe que a pessoa, olho aberto, consciente, aqui preso, ele pensando: gente, quem é esse cara que parou o exército inteiro? Quem é esse homem? A gente treina dia e noite para poder cumprir a ordem de Herodes. Os uperetas, eles são caras de armados, eles estão ali caídos, sem possibilidade de se mexer, e pensando entre eles assim: nós não somos nada diante do poder dele, nós não somos nada, porque o inimigo foi envergonhado. Mais uma vez o plano de Satanás foi frustrado, por maior que foi a artimanha. Nunca montaram um projeto tão ousado para prender Jesus assim. Tentaram muitas vezes, mas nunca dessa forma. Aqui, tanto preparo, eles descobriram que uma palavra foi o suficiente para dominá-los e subjugá-los. Fala comigo, uma palavra. Você entende isso, querido? Sabe, está lá o inferno todo, está um mês preparando. Uma palavra que você acordou de manhã, se adiantou e disse: Deus é comigo, eu não vou desistir do propósito que Deus tem. Você vindo para a igreja adorando o Senhor, é lá que eu vou adorar o teu nome. Uma palavra, meu irmão. Você não vê o mundo espiritual, eu te entendo, eu também não vejo ele toda hora, mas acredite que eu estou te explicando, existe um mundo espiritual levantando-se contra você. Às vezes você sente até o vento, né? Quase o hálito de Satanás chegando perto de vocês, trazendo um desânimo, você não sabe de onde vem. Você acorda dizendo: meu Deus, o que está acontecendo na minha casa, uma atmosfera. Irmão, é só você se levantar e dar um passo à frente. É só se levantar e dar um passo à frente. É só você ir na linha da guerra e dizer: quem que vocês estão procurando? Eu estou aqui. Vocês estão querendo mexer com quem? É com meu filho? Não, você não vai chegar lá não, porque eu vou entrar em oração aqui agora. Nós vamos quebrar isso aqui agora, porque Deus te deu poder, irmão. Deus lhe deu autoridade. Acredite nisso. Que choque deve ter sido aquilo para eles. Que momento que foi. Se você olhar na Bíblia, o eu sou, ele já está em Êxodo 3,14, por exemplo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Olha que tremendo. Então você vai entender que Jesus não falou uma palavra qualquer. Ele não precisou de muito, mas ele falou algo que ele sabe o poder que há. Existe um código no céu esperando ele dizer isso na terra. Pode acreditar. Eu não estou sendo romântico nem místico aqui não. Existe um momento que Jesus se apresenta como eu sou, e não é toda hora, porque é a hora que o céu vai concordar e dizendo: mas ele é mesmo, ele é o único na terra que pode dizer eu sou. Ele é o único que pode se apresentar como sendo eu serei. Disse mais ali em Êxodo, né? Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós outros. Em João 6,18 você vai ver Jesus. Olha, o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre a água. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu. Irmão, olha a hora que ele está dizendo quem é ele.
quando ele está andando sobre as águas, porque esses são momentos que a natureza tem que saber que o Deus está na terra, a natureza tem que entender quem é que está sobre ela. E você não vai ver Jesus se apresentando, sou eu, ou eu sou, mas aí em momentos ele diz, não tem mais. Então eles de bom grado receberam, logo o barco chegou ao destino. João 8,58, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 13,19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então você está ouvindo uma palavra chamada eu sou. Fala comigo, eu sou. Então quando você ouve Jesus se apresentando, sou eu, e na verdade a tradução eu sou, foi o que ele falou, ele não está dizendo aquilo aleatório, ele está conectando a terra com o céu, ele está com um código espiritual, ele usou na hora certa, tranquilamente, quando ele sabia que havia um aparato de guerra inteiro contra ele, um mini exército, um exército, imagina, nós estamos falando de quase 400 ou mais homens, treinados, que eles não conseguem. Por quê? Porque quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, é aqui que você tem que entender uma coisa importante. Não há nada que possa te segurar. Fala comigo. Não há nada que possa te segurar. Nada. Foi como se uma bomba invisível estivesse detonando. Tanto poder explosivo liberado, que força fez os soldados caírem de costas, gente. Que força é essa? Olha para mim. De onde veio essa descarga de energia do céu? Que quando Jesus, sem gritar, ele só disse, eu sou. O que ele disse? Irmãos, eu quero ir caminhando ao final dessa palavra, colocando algumas sementes no teu coração. Eu gastei muito tempo construindo uma história, eu sei disso. Mas eu acho que vai te edificar muito conhecer essa história e saber toda a artimanha armada, dominada por Judas, e que foi totalmente frustrado. Quando o propósito do céu se une ao propósito da terra. Fale comigo. Quando o propósito do céu se une ao propósito na terra. Sabe o que acontece? Quando ele disse eu sou, o céu disse é. Você está entendendo? Quando ele disse aqui, lá em Jerusalém, no Getsêmani, ele chegou para os soldados, se adiantou e disse, estão procurando quem? Jesus. Ele disse, eu sou. Ok, só que quando ele diz aqui, o céu lá em cima disse, ele é. Uma explosão de anjos veio e jogou aqueles soldados. Irmãos, esse texto ia passar desapercebido, mas você está entendendo o que aconteceu? Eles foram arremessados como mortos, caíram no chão, sem ação, sem força. O demônio ficou sem força. Sabe por quê? Porque quando você disser aqui na terra o que é concordado no céu, só isso você precisa. É só você dizer na terra o que é concordado no céu. Quando você disser, pai, eu sou teu filho, e o céu vai dizer, ele é. Ele é. Ah, apóstolo, mas é tão simples assim, é. O poder de Deus é maravilhoso, querido. A gente não precisa de muita grito. Ok, vamos dar nossos gritos. É maravilhoso. A gente precisa de muita força. A gente só precisa de crer na palavra. Só precisa dizer o que está na palavra e esperar. Você não precisa fazer força. Você não precisa pegar arma. Você não precisa fazer nada, se defender. O céu vai dizer, ele é. E os anjos sabem que quando o céu concorda com aquilo que está na terra, eles entram em ação imediatamente. E o inimigo vai ficar sem força contra você. Quem está recebendo essa palavra, gente? Você precisa trazer essa palavra para a sua vida. Você só precisa dizer na terra o que é concordado no céu. Meu Deus, é só isso. Irmãos, é só crer na Bíblia. Às vezes eu digo, e eu sou pastor e eu posso falar, eu falo, Deus, por que tanta teimosia? Por que as pessoas andam com Deus, lê a palavra, e ali está escrito, né? E a gente não, mas eu não penso desse jeito. Eu não vou fazer dessa forma. Irmãos, sofrimento à parte, né? É só você concordar com a Bíblia, querido, porque o céu já concordou com ela. E quando você libera a palavra, quando você declara o que está na palavra, tem gente que fala assim, ah, mas o Senhor fará tudo que orar. Não, fará tudo que você orar na palavra. Não é assim, você pede, não, porque eu quero o marido da outra, ele vai te dar? Nunca. Porque está na palavra isso? Não.
Agora, Deus pode te dar um casamento abençoado? Pode ou não? Pode, está na palavra. Você precisa entender o que a palavra concorda antes de você querer. O resto é macumba. Macumba gospel, entendeu? Macumba gospel. Você está querendo uma coisa que não lhe pertence, está desejando uma coisa que não é tua. Você está orando, 1 ano que eu estou orando para poder ocupar o cargo daquela pessoa. Irmão, você está orando errado. Isso é macumba gospel. Você não precisa orar para ocupar cargo de ninguém. Você precisa orar para Deus te prosperar naquele lugar. O cargo que Deus vai te dar, Ele vai inventar até um cargo novo na empresa para você. Quem está entendendo isso? Então a gente tem que entender que isso é a oração da fé. É quando Jesus diz, eu sou. Irmãos, eu queria estar lá para ver aquela cena. Eu fico desenhando na minha mente o máximo que eu posso, porque eu conheço o Jardim, conheço a Fortaleza de Antônia, conheço a história romana, eu conheço bastante coisa. Eu fico aqui arrepiado quando eu penso a cena de Jesus calmamente se adiantou um passo à frente. O que ele fez? Um passo à frente e disse, vocês estão procurando quem? O susto deles, quando ele diz, sou eu. Eles foram com lanterna, tocha, porrete, vai dar trabalho, vou ter que entrar no mato atrás desse cara, vou ter que algemar ele. Ele diz, estou aqui, sou eu. Só que quando ele diz eu sou, irmãos, a força deles caiu por terra, porque ele disse a verdade na terra. Eu sou o único aqui que é o Deus poderoso. Irmão, só que ele deu esse poder a você. Você é filho de Deus. Você também pode dizer, sou eu filho de Deus. Você precisa entender a força dessa palavra hoje, onde Deus está te dando uma direção. Se adiante, dê um passo à frente. Não espere o inimigo acabar com tudo na tua vida, não. Vai na frente, entre em oração pela causa, entre em jejum por algo. O teu final de ano vai ser maravilhoso. Deus te dará vitória nessa terra. Quem está recebendo essa palavra? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, nenhuma enfermidade, turbulência financeira, problema de relacionamento, absolutamente nada tem poder suficiente para resistir o poder sobrenatural de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. É agora, é hoje, quando se abre uma oportunidade dos céus para você. O céu está atento à tua oração na terra hoje. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai se colocando diante do Pai, porque grande é o poder do eu sou. Grande é o poder de Deus que empurra o inimigo. É uma explosão de poder de Deus quando você crê, quando você ora, quando você declara no nome de Jesus. Eu creio nisso, que quando o inimigo iluminou Getsêmani com tudo aquilo, na verdade só serviu para projetar Jesus, o eu sou, para o céu olhar para a terra e ver, o nosso Cristo está lá, e Ele pediu ajuda para nós, Ele se apresentou, o código chegou no céu, meu irmão, o inferno cai por terra, porque Ele é Senhor, Ele é o autor da tua vida, Ele é aquele que está no controle de toda a situação da tua vida. Por isso você precisa crer. Você precisa orar nessa manhã. Você precisa mudar a tua mente. Você tem que assumir o teu governo. É uma mudança de comando. Você veio comandado, você está saindo comandando. Você veio agora a subsistência. Você veio debaixo dos pés de Satanás. Deus te coloca agora acima como cabeça. Deus te coloca com autoridade. Você não pode ficar debaixo, sim, Deus coloca você por cima. Deus te dá autoridade em nome de Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Levante as suas mãos. Talvez você precisa dar um passo à frente. Talvez você ouviu essa palavra hoje e a sua vida você está atrasado. E por isso Satanás está dominando. Satanás está governando sua alma, pensamento acelerado, ansiedade, preocupação demasiada, medo do futuro. Você acha que isso combina com a vida abundante? Fala a verdade, combina? Nada. Não durmo direito. Apóstolo, estou muito preocupado. Mas é assim mesmo, porque o mundo está perdido. Irmão, não é assim mesmo não. Você é filho de Deus. Você precisa estar inteiro com Ele. Tem aflição no mundo, mas elas não podem dominar você. É mudança de governo. É você dominando sobre o que dominava você. Então eu quero orar por você, que
de verdade ouviu essa mensagem e fala: é para mim. Eu tenho que sair daqui hoje dando um passo à frente, tomando uma posição na vida. Porque quanto ao pecado, querido, você que decide se vai continuar nele. Se você não der um passo à frente e falar: Deus, eu vou vencer isso. Quanto a alguns hábitos que você tem, algumas atitudes que você toma, alguns defeitos que você diz que você tem: não, apóstolo, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso, eu sou desse jeito, eu sou brigão. Irmão, você não é nada, Deus não te criou desse jeito não. Você que foi assumindo essa característica na tua vida. É porque eu quero que as pessoas saibam que eu estou certo. Irmão, você quer terminar o ano bem? Dá um amém, hein? A gente vai começar uma nova série logo depois dessa, né? Tem muito a ver com essa proposta de como terminamos o ano. Mas eu quero muito te encorajar, irmão, a olhar a tua vida e dar um passo à frente nela. Você vai chegar no dia 31 de dezembro, no culto profético, sabe assim, celebrando. Porque a mochila não vai estar pesada nas costas, vai estar vazia para o próximo ano, dizendo: Deus, zerei meu ano. Mas não é só sobreviver. Uau, paguei as contas e sobrevivi. Não, vai transbordar. Está entendendo ou não? É além da borda. Porque tem gente contenta com sobrevivi, paguei meu aluguel, paguei as coisas. Aleluia. Não, irmão, eu te garanto que não é isso vida abundante. Vida abundante é além da borda. Deus te dá para se sobejar, sabe? Quem hoje entende que essa palavra é para você? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, dá aos teus filhos essa autoridade, dá esse discernimento, dá essa graça. Jesus, o Senhor se adiantou, se apresentou, e o mundo espiritual te deu vitória. É isso que nós vamos fazer, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor nos dá autoridade. Nós sabemos que existem coisas que talvez até cometemos erros no processo do caminho, mas dê aos teus filhos a graça, Senhor, de se adiantar, de dar um passo à frente, de prosperar. Às vezes pecamos contra Ti com palavras, pecamos contra Ti sendo infiéis em nossos dízimos, pecamos contra Ti, ó Deus, às vezes nos envolvendo em causas que não são nossas. Mas Deus, a minha oração nessa manhã de domingo, antes de terminar, ó Deus, esses últimos 2 meses desse ano, o diabo não vai roubar a conquista dos 10 meses, não vai roubar as convicções que foram geradas em cada palavra aqui. Nós vamos à frente, não vamos fugir, vamos à frente. Pai, abençoa os teus filhos, dando essa autoridade. Eu estou aqui visualizando casas sendo restauradas, casamentos, empresas que estão com finanças negativas, Senhor. Eu vejo o Senhor dando autoridade aos teus filhos para tomarem decisões, para poder organizar a vida, mas não apenas com inteligência, mas também com discernimento espiritual, meu Pai. Eu abençoo os teus filhos agora, em o nome de Jesus, amém. Eu quero também orar por aqueles que precisam dar um passo à frente para Jesus, entregar a vida para Jesus, porque o dia que esses aqui, nós demos esse passo, o Senhor nos colocou à frente do tempo. Se você veio aqui hoje, nos visita, você quer entregar a vida a Jesus, vem andando até aqui à frente, dê esse passo. É só fazer isso. Se tem uma pessoa, tem 2, 3, que até então nunca deu esse passo para Jesus, sai do teu lugar, porque hoje é o teu dia de dar o passo mais importante da história da tua vida. Quem aqui já deu esse passo para Jesus? Não é lindo? O dia que você decidiu, não é? Tem alguém dando esse passo? Vem aqui, vem aqui, fica aqui perto de mim, fica aqui, ó, perto de mim. 2 pessoas deram um passo. Você sabe que passo é esse, gente? Eu sei que você sabe. É o passo mais importante. O tema de hoje é um passo à frente. É você tomar essa atitude na sua vida que ninguém pode fazer por você. Não dá para pedir alguém, vai lá por mim, não dá. É você dizer: eu estou dando esse passo. Eu entendi, eu compreendi que eu preciso andar. Eu não posso ficar fugindo mais, eu não posso ficar justificando mais. Eu preciso assumir quem sou eu. Eu preciso tomar uma atitude. Pode acreditar, você é filho de Deus, filha de Deus. Um dia falaram assim: apóstolo, todo mundo na terra é filho de Deus. Eu falo: não fica triste comigo. Vem, querida, vem. Vem, em nome de Jesus. Pode ficar aqui na frente. Isso. Celebre, igreja. Vamos fazer mais alto. Ei! Aí a pessoa falou comigo assim: apóstolo, mas
todo mundo é filho de Deus. Eu falei, não fica triste comigo não, que eu não posso ouvir uma mentira e não consertar. Todo ser humano na terra é criatura de Deus. Fomos criados à imagem dele. Mas só se torna filho, diz a palavra de Deus, aqueles que receberam Jesus. Quem está entendendo? Porque senão a gente fala meio, não, todo mundo é filho. Não, eu não sou filho. Eu sou filho à medida que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu nasci criatura de Deus. O mundo todo é criatura de Deus. Agora, uma pessoa como vocês que estão aqui hoje, se entregando e dizendo, eu estou dando um passo à frente, você se torna filho de Deus. A Bíblia diz, a saber os que creem no seu nome. O que isso muda? Muda tudo. Muda tudo. Uma coisa é a criatura de Deus, uma coisa é filho, orando ao céu e dizendo, Pai, aqui está teu filho. Irmão, o céu se move, acredite. Porque Jesus, quando disse, sou eu sou, ali veio a palavra do céu, ou seja, veio o poder de explosão do céu. Eu quero dizer para vocês, tem mais alguém que hoje quer dar esse passo à frente? Esse é o primeiro de muitos, tá? Mas é o principal. Você vai dar um passo para o batismo. O encontro é? Para o encontro. Para a escola que você vai fazer de influência, a escola de dons, primeira universidade da vida. Você vai dar tanto passo. Até vou aproveitar aqui para exortar em um minuto. Tem gente aqui, pastor Jonathan, que deu o passo da salvação, mas nunca deu o passo para fazer a universidade da vida. Nunca deu um passo para fazer a escola, o encontro com Deus. Nunca deu um passo para ser batizado. Nunca deu um passo. Aí você acha assim, eu dei um passo para Deus, já está bom. Irmão, por favor, esse é o primeiro de muitos. Eu estou dando passo até hoje. Eu estou toda hora dando um passo à frente na minha vida cristã, porque eu quero me apresentar diante de Deus. E eu quero ser um obreiro que não venha se envergonhar, mas que maneja a palavra, ou seja, que conhece os preceitos de Deus. Quer dar o primeiro de muitos? Está faltando alguém aqui ainda. Está faltando alguém que hoje está aqui nesse lugar. Deus está falando com você e você pensa que eu estou te chamando para nova religião. Eu não estou te chamando para religião nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está trazendo quem? Você está trazendo ela? Qual que é o nome dessa linda? Ela entregou a vida a Jesus. Decisão dela. 10 aninhos. Qual que é o nome dela? Thaísa. Olha que coisa linda, gente. Acho que agora fechou, né? Tem mais alguém? Eu quero dizer para vocês que estão aqui. Olha para mim, vocês que vieram. Thaísa, cada um de vocês. A decisão que vocês tomaram hoje, acredite, eu não estou exagerando, é a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês. Porque o céu muda a respeito de vocês. A Bíblia diz uma coisa, que nessa hora o nosso nome é escrito no livro da vida. Tem gente que pensa que isso é meio místico, né? Mas não é. É a hora que Deus muda o nosso destino. É a hora que a gente tem de fato a vida que Deus quer pra gente. Até esse momento a gente vive do nosso jeito. Mas o dia que Jesus entra na vida da gente, a gente vive o projeto dele. Por isso vocês hoje ganharam uma família. Eu queria que vocês antes orassem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e por isso entrego a minha vida completamente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Olha para trás e veja a tua família. Em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.